Olá, eu sou Felipe Alves e hoje eu vim falar sobre um caso de transfobia, intolerância e crueldade. É o caso Gisberta. Gisberta nasceu Gisberto em 1961 no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Ela era a caçula de 8 irmãos e tinha o mesmo nome do pai. Gis esperou até os 18 anos para se livrar dessa prisão que era ser uma mulher no corpo de um homem. Com 18 anos ela viajou para a França, ficou um tempo lá, mas voltou para o Brasil para fazer tratamento hormonal. Aos 20 anos, Gisberta decidiu se mudar para Portugal, fugindo de um país totalmente transfóbico. Agora você imagina, se hoje, em 2020, nós vemos tantos casos de transfobia, imagina há 40 anos atrás. No início dos anos 80, quando Gisberta chegou em Portugal, ela começou a trabalhar em shows. Ela começou a trabalhar interpretando algumas divas em algumas boates. Então ela interpretava divas que ela gostava, como Marilyn Monroe. E ela chegou a ficar conhecida nesse meio, ter um certo reconhecimento. Porém, até hoje é um meio que não é muito reconhecido e muito pouco remunerado. Então os shows, que geralmente eram nos finais de semana, não era o suficiente para Gisberta se sustentar. Foi então que veio a prostituição e as doenças. Gisberta não conseguia um trabalho formal, porque ela tinha um nome masculino nos seus documentos e era uma mulher. Sem dinheiro e sem emprego, ela não conseguiu renovar o visto e ela se tornou uma imigrante ilegal. Com o tempo, a situação de Gisberta foi se agravando porque ela não tinha dinheiro para se sustentar, não tinha um trabalho formal e começou a não conseguir viver da prostituição devido a doenças como pneumonia, tuberculose e HIV. Com isso, Gisberta se mudou para um edifício que estava em construção e seria um centro comercial no futuro. E ela morava nessa construção. Perto dessa construção tinha uma instituição de jovens que haviam sido rejeitados pela família ou que a família não tinha condições de cuidar. 3 jovens que moravam nessa instituição estavam passando e entraram nessa construção e encontraram Gisberta. Um desses jovens conhecia Gisberta de sua infância, pois Gisberta trabalhou com a sua mãe, que também foi garota de programa. Esses 3 jovens ficaram, de certa forma, comovidos com a história e com a situação de Gis. E eles resolveram ajudá-la. Então eles levavam alimentos para ela e ouviam, conversavam, e com o tempo criou-se certa confiança entre eles. E Gisberta foi cada vez mais se abrindo. Chocados com a situação de Gisberta, eles comentaram com os colegas dessa instituição sobre a mulher que morava ali perto na construção. Quando Gisberta tinha 45 anos, no dia 25 de fevereiro de 2016, 14 jovens dessa instituição se dividiram em grupos e foram visitar Gisberta, mas não era para ajudá-la. Ela foi espancada, violentada com pedaços de madeira, queimada com cigarro. Por 3 dias. Quando Gisberta já não tinha mais forças para reagir, os garotos pensavam que ela estava morta e pensaram em algumas formas de acabar com toda essa situação que eles haviam causado. Então eles resolveram amarrar a Gisberta em um pedaço de madeira e jogar em um poço que tinha nessa construção. Só que um dos garotos que participou de toda essa brutalidade acabou contando para um dos professores da instituição e esse professor acionou as autoridades. As autoridades encontraram o corpo de Gisberta dentro do poço e a autópsia revelou lesões pelo corpo inteiro, na cabeça, na laringe, no estômago, nos rins, mas também detectou que quando ela foi jogada dentro do poço, ela ainda estava viva. E o que matou ela de vez foi a água, ou seja, ela morreu afogada com a água do poço. Em um primeiro momento, os jornais portugueses não quiseram mostrar o rosto, contar a história e dizer quem era Gisberta. Eles a tratavam como se fosse uma indigente, uma imigrante, uma travesti imigrante. Mas devido à brutalidade e à repercussão desse caso, houveram vários protestos e muita pressão sobre a mídia para que houvesse justiça. Então, depois de algum tempo, a mídia resolveu humanizar um pouco mais a Gisberta. O tribunal decidiu que ninguém era responsável pela morte de Gisberta, já que a causa da morte foi a água, porque ela tinha morrido afogada, mesmo todos os garotos tendo espancado ela por 3 dias. O juiz do caso disse por escrito, abre aspas, que foi uma brincadeira de criança que fugiu do controle. Só um dos jovens, que era o mais velho com 16 anos, foi preso por 8 meses, mas os outros 13 jovens testemunharam a favor dele, dizendo que ele não havia participado do espancamento e do assassinato de Gisberta, que ele tinha só assistido, e por isso ele foi mandado para a prisão por 8 meses por omissão de auxílio. Já os outros 13 jovens fizeram visitas ao reformatório. A instituição que ficava perto da construção onde
Gisberta foi morta se envolveu em um escândalo sexual envolvendo menores, desvio de dinheiro e um dos diretores se suicidou durante o julgamento. Nos anos seguintes foram criadas leis de igualdade de gênero com o intuito de trazer às pessoas transexuais mais acesso à educação, trabalho e justiça, além de asilo para transexuais estrangeiras em risco de perseguição. Existem 2 peças de teatro e uma música escrita por Pedro Abrunhosa e interpretada por Maria Bethânia em homenagem a Gisberta. Agora eu te pergunto, quantas Gisbertas existem sem rosto, sem história e que tiveram sua voz ceifada em todos esses anos de intolerância?